para fazer uso da tribuna o Dr. Rogério Gonçalves de Lima, que é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, fez residência médica no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e detém o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. Tá certo? Febrasgo. Ok. Muito bem. Então, novamente uma salva de palmas e vamos para a nossa primeira palestra desse simpósio. Primeiramente, boa noite a todos pela presença. Eu agradeço muito vocês estarem aqui para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Eu agradeço às autoridades presentes e ao convite que o vereador fez, Luiz Henrique, para mim participar. Eu vou abrir conversando um pouquinho sobre... A gente vai tentar rapidamente tirar vários mitos e dúvidas a respeito do parto chamado natural. Em primeiro lugar, a gente vai passar um pouquinho... Pode apagar um pouco a luz? Ah, tá. A ideia do nascimento é registrada desde a pré-história em alguns desenhos em cavernas, né? Então, a ideia do parto ele é registrada em algumas esculturas, alguns desenhos, e sempre o parto foi um evento da mulher e sempre um evento feminino, né? Sempre a presença de mulheres fazendo o parto. A partir do século XVI, XVII, começou a aparecer a instituição hospital. E a partir daí as mulheres começaram a ter bebês numa instituição, né? E a partir do hospital começou-se a ter algumas condutas onde você tinha padronização de atendimento. E aí começou a ter uma assistência ao parto, era voltado a alguns profissionais. Então, a gente tinha o médico, dividido em obstetra, pediatra e anestesista, tinha as enfermeiras, e essas pacientes tinham que seguir várias regras para ter o bebê. O que acontecia nesses casos? Que os partos eram feitos de uma forma sistemática, seguindo regras e condutas padronizadas. E aí tinha sempre o parto considerado normal, o parto cesariano e o parto fórceps. Quais seriam essas condutas que a gente tomaria? Então, existem várias condutas que a gente elenca aqui nesse slide. Então, a gente tem a utilização de condutas praticadas, jejum, tricotomia, lavagem intestinal, soro com ocitocina. Essa paciente ficaria sempre deitada num leito hospitalar. Essa paciente tinha que ter um parto dentro de um local do hospital, que era o centro obstétrico, o centro cirúrgico. Existia um corte na vagina e tinha várias orientações de fazer força durante o trabalho de parto. Então, esse é o chamado parto tradicional, aquele que talvez nossas mães, nossas avós tiveram. Só que o que aconteceu? A partir do finalzinho do século passado, começou a ter uma preocupação muito grande com a chamada medicina baseada em evidências, onde era estudado a real necessidade de cada uma daquelas coisas que a gente colocou lá no começo, né? Será que todas essas condutas eram necessárias? Será que todas essas condutas eram benéficas? Será que todas as condutas trariam algum benefício para essas mulheres? Então, a medicina baseada em evidência começou a ter um estudo tentando entender cada uma dessas condutas. E o que aconteceu? Quando se começou a questionar essas condutas, começou a se perceber que a maior parte delas não eram condutas corretas e nem condutas benéficas às mães. Então, a gente começou a questionar muito a forma de nascer. Será que o que a gente estava fazendo era o correto, o melhor, o mais adequado? E a gente começou a perceber que começou a existir vários estudos provando que várias dessas condutas estavam erradas até. Então, a gente vai tentar conversar um pouco sobre elas. E daí saiu a ideia chamada parto humanizado, né? Como se antigamente não fosse humanizado. Mas o conceito humanizado, que aí vem todos os demais termos, né? Que a gente fala em parto sem dor, parto na água, parto natural, e tudo isso é uma forma da gente entender esse novo jeito de entender o nascimento, né? O que é baseado, então, o que a gente começa sobre esse parto humanizado? Então, é um parto onde a gente muda o foco. O foco do atendimento não é mais a instituição, o hospital, o médico, e sim a paciente.
Então, a mãe é o centro das atenções, o bebê é o centro das atenções, onde a gente se preocupa muito com o bem-estar desses dois, a gente chama binômio, né? A mãe e o feto. Se eles estão bem, se todas as condutas são corretas, se está fazendo algum tipo de mal. E essas condutas consideradas humanizadas, todas elas foram aprovadas cientificamente e provadas cientificamente como eficazes. E, além disso, a gente começou a ter um desaconselhamento de fazer esses tipos de condutas. Então, a gente começou além de promover as condutas adequadas, tentar desaconselhar as condutas danosas. E hoje nós estamos um pouco respaldados em leis, né? Nós temos a Organização Mundial de Saúde recomendando o parto natural humanizado como a forma correta de nascer. Existem leis do Brasil para começar a melhorar essa forma de atender essas pacientes. Esse é um projeto do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, que é o parto adequado. Nós temos uma ideia de tentar mudar o número de nascimentos de parto no Brasil, principalmente diminuição de cesáreas. É um projeto para a medicina de grupo, as medicinas de convênios, né? Então é um projeto bem interessante. O objetivo é mudar mesmo o jeito de nascer, né? E com isso reduzir os riscos e melhorar a segurança do nascimento, né? Então, o que quer dizer parto humanizado? Então, é uma mudança na forma de nascer, uma forma de fazer o nascimento ser um processo mais tranquilo e com melhores resultados, né? Então, vamos começar alguns mitos que a gente vai colocar, né? Então, a ideia que se tinha sempre é que o bebê, a mulher, durante o trabalho de parto, ia ficar deitado num leito hospitalar, aguardando o neném nascer com contrações. A gente sabe já há muito tempo que a posição deitada, onde a mulher fica numa posição que ela não tem movimentação, isso é muito prejudicial. Então, a ideia que a gente tem é de essa paciente caminhar bastante, diminuir as dores, facilita a descida do bebê e o parto ocorre de uma forma mais rápida. A ideia de ficar de jejum também a gente caiu por terra. A gente recomenda-se que as pacientes em trabalho de parto se alimentem, não deve ser ficar de jejum, claro, óbvio que vai diminuir o açúcar no sangue da mãe e, consequentemente, o nenê pode passar mal. Então, sempre incentivar as pacientes a se alimentar. A tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, com a ideia de facilitar o nascimento, isso também não tem sentido. A gente só precisa raspar os pelos quando a paciente vai ser submetida a uma cirurgia. Então, se essa paciente em trabalho de parto precisar fazer uma cesárea, aí sim faz a tricotomia. Do contrário, esse procedimento machuca, dói e não tem indicação. A ideia de a paciente ficar tomando um soro, uma medicação na veia para ajudar a acelerar as contrações, pode ser uma ideia interessante no sentido de otimizar o tempo, mas é uma ideia interessante para a equipe e não para a paciente. Na maior parte das vezes, o uso da ocitocina em pacientes que estão em trabalho de parto só vai causar mais dor. Então, existem indicações de fazer o uso da ocitocina, mas a gente reserva algumas situações. Então, o uso generalizado em todas as pacientes em trabalho de parto, isso só vai causar mais sentido, não tem sentido, vai causar mais sofrimento. Então, a gente não recomenda de rotina. E a chamada episiotomia, né? A região vaginal da mulher, ela tem uma quantidade de músculos e durante o trabalho de parto tem que ter uma abertura da vagina para a passagem do bebê. A ideia de fazer esse corte na vagina, esse corte era para abrir o espaço para o bebê sair com mais facilidade, tá? Isso é uma conduta padronizada, do jeito que eu te falei antes, sempre utilizada em todos os casos, mas a gente viu que essa conduta acabava sendo mais prejudicial do que realmente benéfica. Na maior parte dos casos, não tem indicação de fazer um corte na vagina para ajudar o neném a nascer, tá? Existem as posições mais adequadas do bebê nascer, onde diminui o risco de ter corte, a chamada laceração, onde faz um rasgo na vagina. Então, se a mulher estiver numa posição adequada, se durante o pré-natal ela fez exercícios na vagina, com a musculatura para aumentar a distensão, é possível ter um parto normal sem nenhum tipo de machucado. Então, o corte de rotina não é mais necessário. Toda paciente de trabalho de parto, ela hoje a gente tem como um direito, existe lei para isso, de ter um acompanhamento com um familiar ou alguém que ela tem de confiança.
é muito importante para essa mulher que está em trabalho de parto, está tendo contração, está tendo dor, que ela tenha alguém da família dela, ou alguém que ela tenha confiança, que possa ajudar ela nesse período, e sempre uma pessoa mais calma, mais tranquila, sente menos dor. Então, sempre voltando naquele que a gente falou, a ideia do parto normal é beneficiar a mãe e o bebê. Então, tudo que a gente puder fazer para essa mulher ficar mais tranquila, esse parto vai ser mais fácil. Então, a presença de um acompanhante é um direito e uma necessidade dessa mulher. O alívio da dor. As mulheres sempre ficam preocupadas com o trabalho de parto, mas não tem, ela vai ficar sofrendo o trabalho de parto. Então, às vezes, é associado o parto a um sofrimento, a uma doença. E a gente tem várias formas que a gente pode fazer para ajudar essa mulher a ter menos dor. A gente consegue melhorar a dor com medicamentos, medidas farmacológicas, mas a gente pode usar várias coisas alternativas. A gente pode usar água quente, ela pode ficar numa banheira, ela pode ficar no chuveiro, ela pode receber uma bolsa de água quente nas costas, ela pode receber uma massagem de um acompanhante ou de alguém da equipe, isso ajudar a diminuir as dores. A gente tem a bola de pilates, ou a bola suíça, que ajuda bastante também a ajudar o neném a encaixar melhor. Então, a gente busca sempre auxílio a essa mulher com a preocupação de não fazer nada de mal. E tem as doulas, né? O que seriam essas doulas, né? Ó, banquetinha, essa mulher pode ficar sentada numa banqueta, ela pode ficar numa bola de pilates para ajudar nas contrações. E o que seria a doula, né? A doula seria a que a gente chama antigamente das parteiras. A parteira ela perdeu um pouco da função com a hospitalização das pacientes, mas a gente usa a doula como um auxílio muito grande no trabalho de parto. A doula seria uma pessoa com uma formação, ela pode ser uma psicóloga, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma fisioterapeuta, ou às vezes uma pessoa que não tem nenhuma dessas formações, mas fez um curso de doula. Essa mulher vai ajudar a gestante em trabalho de parto a deixá-la mais tranquila, deixá-la mais calma e conduzir esse trabalho de parto para que ele seja mais fácil. Tem um estudo americano mostrando que quando tem doulas, usa-se metade das doses de remédio para dor durante a internação do trabalho de parto. Como uma pessoa consegue doer menos um parto? Porque ela trabalha emocional. Então, a doula é um papel importante no trabalho de parto. Nas maternidades, as enfermeiras atualmente têm um papel de doula embutido na atuação delas. Então, a gente consegue, com as enfermeiras, com a equipe de enfermagem, um apoio, um suporte emocional das pacientes. E o local de nascimento? Então, a gente pode, essa paciente, como antigamente, ter um parto dentro de uma sala cirúrgica, como sempre foi feito, mas a gente tem, dentro das maternidades, espaços onde a gente quer trazer mais benefício para essa mãe. Então, a gente cria um espaço chamado PPP. É um espaço onde essa mulher vai ter o bebê, onde ela tem uma condição melhor de conforto. Então, essas salas, um exemplo, seria uma sala onde tem uma cama, tem uma banheira, tem um chuveiro. Então, são salas onde a paciente pode, durante o trabalho de parto, ela ter essas alternativas de controle da dor. E o que a gente busca nessas salas de parto é trazer mais tranquilidade e beneficiar essas pacientes de trabalho de parto com um conforto maior do que uma mesa, uma sala cirúrgica ou um leito hospitalar, né? Então, isso é incentivado as pacientes ter parto nesses ambientes, onde a gente tem um conforto maior. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas será que toda maternidade, todo hospital tem condição de ter uma sala dessa? Aqui é um exemplo de uma sala onde a gente não tem muitos recursos. A gente tem uma banheirinha inflável, você tem uma bola de pilates, tem uma banquetinha. Então, a gente sabe que não precisa de muita coisa para dar um conforto para essa paciente. O conforto maior que ela precisa é humano. É calor humano, é atenção, é as pessoas terem paciência com ela. Que a gente fala muito no termo que hoje não está mais sendo correto, que é a violência obstétrica. A gente combate todas as medidas que atrapalham o nascimento do bebê, né? Então, a ideia do parto humanizado é você ter o bebê da forma mais saudável possível, com menos intervenções, onde a gente tira esses mitos de que o parto é um sofrimento, que é uma doença, que a paciente vai ser machucada, que ela vai sair com sequelas. A ideia da humanização é basicamente esse momento mágico, né? A ideia que a gente quer de um nascimento é que esses bebês venham para o colo das mães e eles tenham esse carinho e essas mães sejam gratificados pelo parto que elas tiveram, né? E aí todo mundo fala, então só vou ter um parto humanizado se eu fizer um parto normal.
E aqui a gente deu uma ideia do que pode ser uma humanização até numa cesárea. Porque o que quer dizer humanização no final das contas? É você respeitar essa paciente. Então, numa sala de cesárea, essa paciente pode pôr o nenê para mamar, esse bebê pode ficar mamando, a família, no caso, o acompanhante está junto. E o que a gente quer sempre no nascimento é muita alegria, que isso seja um momento único e um momento muito importante na vida desses indivíduos. Então, basicamente, o nascimento é respeito, né? Então, a gente busca sempre o respeito, e o respeito à mulher, em todos os aspectos emocionais, físicos. Então, a gente busca sempre o respeito. Então, a humanização não é somente fazer parto normal, e sim mudar a forma de atitude de todo mundo em relação à gestante, mudar a atitude dos profissionais, mudar a forma do hospital receber essa paciente. Essa paciente tem que ser acolhida pela maternidade, ela tem que se sentir confortável, ela tem que sentir que estão dando atenção, que estão dando toda a possibilidade dela ter um parto normal. E a gente busca muito mudar esses estigmas do parto, esses mitos em relação ao parto, todas essas coisas que todo mundo carrega como medos. Eu vou ter parto normal, vão me cortar, vou colocar um soro, vou ficar deitado lá gritando de dor. E a gente tenta mudar essa forma de nascer, que pode ser muito bonita, muito gratificante, e pode ser um momento especial na vida de todas as mulheres, né? E aqui eu vou falar rapidinho sobre a realidade nossa, que a gente está vivendo atualmente. Um número muito grande de cesáreas, a gente tem uma quantidade excessiva. Claro que aquela coisa que a gente falou da humanização, a humanização é respeitar a mulher, né? A gente pode até, a humanização pode ser até uma escolha dela fazer uma cirurgia, uma cesárea, mas desde que ela seja esclarecida, desde que ela seja orientada, mas a humanização seria respeito. E aí, no Brasil, nós temos uma quantidade muito grande de partos cesarianas. Aqui é um exemplo do que é a estatística que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Eles acham que deveria ter em torno de 15% de cesárea e 85% de partos normais. Nós temos nos hospitais públicos uma média de 40% a 45% de parto cesárea e 50 e poucos por cento de parto normal. Agora, nos hospitais particulares, nos lugares onde atende convênios, a taxa chega de 90% e tem hospitais até 98% de cesárea. Então, a gente fala, será que está tudo certo isso? Tudo que a gente tem batido, conversado, será que tudo isso está certo? Aí muita gente fala assim, não, mas a medicina mudou, hoje a gente tem mais tecnologia, hoje a cesárea é uma cirurgia dentro do ambiente controlável, onde a gente tem todos os equipamentos, onde a gente traz uma segurança para esse paciente. Aí eu dou um slide para mostrar para vocês a taxa de cesáreas em vários países do mundo, né, atualmente. Então a gente vê que não é bem assim que funciona. A ideia de segurança, de tranquilidade, de um parto seguro, não necessariamente é fazer uma cesárea, né? Então, nós temos a maior parte dos países europeus em taxas menos de 25% de cesárea. Quer dizer que a maior parte da população nasce de parto normal. Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa forma que a gente está escolhendo de nascer nossos bebês. Será que a gente está no caminho certo? Pelo que esse slide mostra, não, né? Nós somos os campeões, junto com a Coreia do Sul, em número de cesáreas. Então, talvez a gente tenha que começar a mudar um pouco isso. E mudar isso depende muito da gente começar a mudar esses conceitos, que a humanização, que o parto normal é um parto com segurança, é um parto com respeito, um parto onde a maior parte das atitudes são para beneficiar. Então, quer dizer que um nascimento normal pode ser um nascimento muito bom. E uma cesárea, claro, pode ser muito indicada quando existe uma necessidade. Então, a gente não é contra a cesárea, e sim indicar cesáreas e fazer cesáreas quando existe realmente a necessidade. E mostrar que esse parto normal, parto natural, pode ser muito bonito e pode ser um parto com um resultado que guarda-se para o resto da vida como uma experiência única, né? A gente gostaria muito de, com essa conversa que a gente teve muito rápida, porque é muita coisa para falar, que a gente tentasse mudar um pouquinho a forma de pensar. Pelo menos que a gente refletisse um pouquinho sobre a forma que a gente pensa. E até que a gente consiga passar isso para as pessoas que a gente conhece. Quem sabe um dia a gente vai inverter essas estatísticas e a gente vai estar lá no topo, junto com os países mais desenvolvidos em número de partos normais, né? Eu agradeço pela atenção.
Obrigado. Agradecer a presteza do Dr. Rogério, ele desde o início aceitou ser um dos palestrantes desse simpósio. É uma alegria mesmo tê-lo aqui, doutor, obrigado por essa explanação. E como eu disse, nós vamos inverter um pouco a proposta. Nós abriríamos no final das 3 palestras para um bate-papo, para uma mesa redonda, mas por conta de uma questão de trabalho, de uma gestante que a qualquer momento pode ligar para o doutor, nós abriremos agora as perguntas, caso alguém tenha e queira fazer ao Dr. Rogério. Então, fiquem muito à vontade para fazer as suas perguntas, para que possam ter os seus esclarecimentos. Só levantem a mão e eu levo o microfone. Alguém? Alguma questão? Pergunta? Dúvida? Coragem? Ah, ótimo. Pode usar esse microfone. Só aperta a base dele para ligar. Falando? Isso. Doutor, existe um risco para que do bebê ter algum problema, porque a mãe ficou ali com muitas horas de dor? Existe algum estudo que mostra que os recém-nascidos que nascem de parto normal têm propensão em ter mais problemas porque ficou ali muito tempo encaixado, ou o parto normal é seguro para o bebê? Uma boa pergunta. O nascimento, a gente sempre tem como a preocupação maior, né? O que a gente mais quer no nascimento é que dê tudo certo, né? E a possibilidade de nascer do parto normal é uma possibilidade segura, porque o mais importante de tudo, essas pacientes são monitorizadas. Durante o trabalho de parto, essas pacientes ficam, durante a internação, elas são monitorizadas. O que quer dizer isso? Elas são aferidas os sinais vitais, pressão, frequência cardíaca. O bebê sempre é monitorizado, né? Então, nós temos sinais, o bebê dá para a gente sinais que digam que pode estar acontecendo alguma coisa, que tem alguma coisa não caminhando bem. E nós temos várias alternativas do que melhorar isso. Por exemplo, o nenê pode estar começando a diminuir o batimento cardíaco. Pode ser que essa mãe está de jejum. A gente faz uma glicose, dá uma comida para ela, e em seguida isso se reverte. E se tiver alguma necessidade, sim, claro, fazer uma intervenção, até uma cesariana. Tem estudos mostrando que bebês que nascem de parto normal, eles têm até 120 vezes menos complicações respiratórias no futuro. Asma, bronquite, rinite alérgica, do que em relação aos que nasceram de parto normal. Existem estudos falando que bebês que nasceram de parto normal, eles têm uma facilidade maior de amamentação, então essas mães amamentam mais tempo e mais prolongadamente, e essas crianças são mais saudáveis, mais inteligentes. Então, existem muitos benefícios. Claro que é importante sempre deixar claro que tem que existir controles, não é porque o parto é humanizado que fica sem uma intervenção que não é assistido, né? A ideia sempre é assistido. Então, sempre essa mãe vai estar sob observação e esse parto, dentro das condições satisfatórias, ela vai ter um parto normal. E esses bebês sempre nascem de uma condição melhor. Muito bem. Mais alguém? Alguma questão? Oi? Tá, é que está sendo televisionado e depois vai para o YouTube. Seria legal para ficar registrada a sua pergunta. Senão a resposta fica um pouco aberta demais. Obrigada. Meu nome é Andréia, eu sou agente comunitária de saúde e atualmente doula voluntária na maternidade. Eu queria saber de você, doutor, o que você acha sobre o termo violência obstétrica sendo retirado agora pelo Ministério da Saúde. O que vai atrapalhar nos próximos atendimentos dessas gestantes e como que a gente recorre, já que o termo não pode ser usado? O que parece que o termo foi um pedido das sociedades médicas, que eles acharam o termo um pouco agressivo demais. Mas eu acho que a situação, a violência obstétrica, o que quer dizer isso? É todas essas atitudes que vão contrário a essas ideias da humanização, né? Tratar a paciente de uma forma não respeitosa, não dar o atendimento adequado, essas pacientes não ter... Na nossa cidade não existe isso, mas tem vários lugares que a paciente chega aí em 7 maternidades e não tem vaga, ela fica perambulando e às vezes tem um nenê dentro de um carro porque não tem
condições de ter um leito hospitalar. O termo violência obstétrica, eu não sei se muda alguma coisa, mudar o termo, mas eu acho que é importante discutir o assunto, né? Eu acho que não muda nada, eu acho que essas mudanças das condutas vão ser sempre necessárias. Eu acho que não vai mudar, tirar esse termo de circulação. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, tem que mudar, achar um outro termo para esse aspecto de discussão, mas eu acho que não muda nada, temos que sempre combater todas as medidas contrárias ao que os princípios técnicos falam. Tá? Você disse que o termo ele é agressivo, né? O termo ele é agressivo para quem? Para o profissional ou para o usuário, né? Porque a gente entende que, eu, André, entendo que esse termo está sendo agressivo da concepção médica e não da pessoa que está usando o serviço. Quando você diz agressivo, você diz que é agressivo para quem? O que eu li, que me passaram de informação das sociedades, principalmente de ginecologia, que eles acharam que o termo era muito... Ele não estava sendo específico para uma situação, estava dizendo que médico é violento, que faz... Eu concordo, eu acho que a violência contra qualquer indivíduo, e principalmente a gestante, é uma coisa muito grave. Né? A gente tem que combater sempre isso. Vai de frente com tudo aquilo que a gente defende de não trazer a mãe para o centro do parto. A mãe é o ser mais importante naquele momento. Eu acho que o termo, sim, eu acho que é por aí. É mais um conceito que quiseram tirar de circulação, mas não pode deixar de pensar nisso. A violência contra a mulher tem que ser combatida sempre, insistentemente. Só uma questão, estão chegando algumas pessoas, caso não tenha lugar, fiquem muito à vontade para sentar nas cadeiras aqui da frente do plenário, tá ok? Mais alguém? Alguma pergunta? Alguém com alguma dúvida relacionada a essa primeira palestra, Mitos e Verdades? Olá, boa noite, eu sou Camila, eu sou fisioterapeuta e eu tenho uma dúvida, eu não sei se existe um padrão, porque eu acredito que deve ser muito variável, mas se nos casos de parto, de baixo risco, no processo de parto, se tem algum tipo de ocorrência frequente que indique para cesárea, mesmo nos casos de baixo risco. Para a gente saber, assim, geralmente está acontecendo assim, mas esse tipo de coisa acontece e aí precisa fazer cesárea mesmo. Basicamente, o parto tem que ser um procedimento seguro. Sempre baseamos em ter todas as melhores condições. Toda situação que coloque em risco ou a vida da mãe ou do bebê, ou que você perda as condições de segurança, por exemplo, um nenê que começa a ter diminuição do batimento cardíaco, e aí você dá oxigênio para essa mãe, você dá comida para essa mãe, você muda ela de posição, você faz alguma medicação ou para melhorar o açúcar no sangue ou para diminuir a pressão. E mesmo assim, ou a mãe está em algum tipo de risco, ou o bebê, aí é indicado a cesariana sempre. Tá? Então a cesariana tem indicações quando existe ou riscos para o bebê ou para a mãe, ou algumas condições bem específicas, tipo o nenê sentado no primeiro filho, hoje em dia não se recomenda mais ter parto normal. A mulher que teve várias cesáreas, também existe uma discussão sobre não tentar parto normal. E também quando a placenta está ocupando o colo do útero, esses casos não pode nem tentar ter parto normal, porque a hemorragia é muito grande. Agora, demais situações, tirando essas poucas situações, onde o bebê não tem passagem, porque ele é muito grande, ou porque a placenta está baixa, ou porque existe algum risco de vida para o bebê, todas as demais indicações de cesárea são relativas a cada situação. Né? Então, existem várias indicações de cesárea por situações exclusivas. Né? Às vezes o bebê não está bem, às vezes o bebê tem alguma doença, às vezes a mãe tem alguma doença. Então, sempre a cesárea deveria ser feita por indicação médica ou obstétrica. Tá? A gente discute muito a quantidade de cesáreas, que é difícil alguém acreditar que 90% das mulheres num hospital particular precisa fazer cesárea, porque o nenê está em sofrimento. É difícil acreditar nisso. Né? Talvez exista uma porcentagem grande que quiser fazer cesárea, ou por experiências prévias, ou por falta de conhecimento, e existe uma grande parte que são forçadas a fazer cesárea pelos seus médicos.
Tá? Isso que a gente queria mudar um pouco. Né? A gente gostaria muito que cada vez mais as gestantes se aprofundassem no assunto, discutissem mais, fossem atrás. É interessante isso, porque às vezes um casal, para trocar de carro, vai em 10 concessionárias, testa 15 carros, e para ter um filho, se alguém falar tem que fazer alguma coisa, ninguém pergunta nada, ninguém discute, precisa participar mais. Né? Então, indicações de cesárea são várias, mas basicamente, quando está em risco de vida ou alguma perda da segurança, a cesárea é necessária. Mais alguém? Eu só vou pedir que fale bem próximo do microfone, por conta das pessoas que estão fazendo a linguagem de sinais, que elas não estão entendendo todo o teor da pergunta. Boa noite, meu nome é Felipe e gostaria de parabenizar a palavra do senhor e gostaria de fazer um esclarecimento. O senhor comentou que por conta da cesárea, ou melhor, o parto natural melhora na criança, né, ou tira o risco da criança ter problemas de respiratório no futuro. Gostaria que o senhor podia comentar se teria mais algum indicativo ou contraindicação no caso da criança em relação ao parto natural e à cesárea, em relação à doença que a criança em cesárea teria por conta de ter sofrido uma cesárea e não teria no caso do parto natural, né? Além do problema respiratório que o senhor já comentou. Obrigado. Então, acho que basicamente o mais importante diferença é quando a gente discute nascimento normal ou cesárea. O nascimento de parto normal, tirando algumas situações, a maior parte das vezes o nascimento de parto normal acontece no dia que o bebê está pronto para nascer. Então, essa criança que nasce de parto normal, mesmo que durante o trabalho de parto precisou fazer uma cesárea, esse neném nasceu no dia que ele está pronto. A cesariana em si, ela não teria nenhum risco para o bebê, tirando essa situação que a gente fala que o neném não tem a passagem pelo canal de parto, então ele não tem a compressão do tórax, então essa criança nasce com o pulmão mais cheio de água, então ela tem uma certa dificuldade de respirar. Consequentemente, talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade de mamar. Mas o grande problema da cesárea, talvez, que a gente tem que discutir, é as cesáreas que são feitas em momentos que o bebê não está pronto. É as chamadas cesáreas prematuras, né, que você faz um parto porque a mulher está de 38 semanas, ou porque é conveniente para todo mundo, para o médico, para a família, e tira o nenê num dia que não está acontecendo nada. A mulher não está com contração, o nenê não deu nenhum sinal. Esses nenês, sim, eles têm uma prematuridade artificial, eles nascem prematuros. Apesar de a contagem, mas eu estou de 39 semanas, mas se o nenê não manifestou nenhum sinal, é bem provável que ele não esteja pronto. A última coisa que geralmente os bebês fazem para nascer não é o pulmão, é a parte de sucção. Então é muito comum em cesáreas agendadas o bebê respirar super bem, outros não, mas a maior parte desses bebês tem dificuldades de amamentação, porque essa musculatura provavelmente não estava terminada o desenvolvimento dela. Então esses bebês, é o chamado bebê preguiçoso. Ele tem preguiça, ele não quer pegar o peito. Não, porque ele tem dificuldade, porque a musculatura dele não é apropriada. Claro que ele se adapta. Mas aí sim, eu acho que a grande diferença de parto normal e cesárea é principalmente quando você põe em xeque a cesárea feita agendada, onde você não tem nenhuma, claro, tirando as exceções, onde você tem situações clínicas que você não pode mais esperar o neném nascer, por pressão alta, por alterações de desenvolvimento, por doenças no feto, que você tem que tirar o neném o mais rápido possível. Ou automaticamente você causa uma prematuridade. Mas o grande problema que a gente bate muito é as cesáreas agendadas, onde a conta não está certa ou o bebê não está pronto. Esse é um problema muito sério. Não quero ser um estraga-prazer, porque está muito bom ouvi-lo, mas uma última pergunta, caso tenham. Uma última. Alguém? Alguém? Muito bom, então deu certo. Estamos de acordo aqui. Doutor, novamente quero agradecê-lo, em nome da Câmara Municipal, também da Prefeitura, em nome da Comissão de Estudo em Defesa da Família. Muito bom tê-lo aqui. Espero que possamos comemorar e ter outros simpósios sobre essa temática. O senhor faz um trabalho fantástico aqui em São Carlos e na região sobre essa temática de parto normal, parto humanizado, né? E o senhor só vem a brilhantar esse nosso simpósio. Fique muito à vontade, caso tenha que ir embora, todos nós iremos entender. Quiser ficar mais um pouco também, sinta-se muito à vontade. Uma vez mais, peço uma salva de palmas para o doutor Rogério.